Se por um lado nós temos tanto a oferecer às histórias, como por exemplo, nossa imaginação, nossa criatividade, nossa expressão corporal e facial, memória, nossas aptidões, emoções, voz, olhar, nossa interpretação, por outro lado, as histórias oferecem ao nosso imaginário um material riquíssimo. Se formos elencar, podemos pensar inicialmente nos personagens que são cuidadosamente construídos e que executam as ações da história. Temos também o narrador da história, que nos conduz pelos meandros da narrativa, ora nos dando dicas, ora nos alertando, às vezes nos desafiando. Também temos a passagem do tempo, que pode se dar de múltiplas formas. Além disso, o espaço da história. Alguns teóricos sugerem que a gente faça um mapa, sim, um mapa geográfico, dos espaços por onde os personagens percorrem. Tem também o enredo, muitas vezes meticulosamente elaborado, com suas surpresas e desdobramentos. Além disso, podemos destacar a linguagem poética. Sim, literatura é a palavra escrita com arte. No mais, temos as metáforas que alimentam e ampliam nossa forma de enxergar o mundo, além das imagens que nos permitem cruzar todas e quaisquer fronteiras. Considerando todos esses elementos, vamos tomar como exemplo a história do João Esperto que leva o presente certo. Uma história de Candace Fleming e de Brian Karras, da editora Farol Literário. Nessa história, o João, que é o personagem principal, mora com a mãe dele numa cabana e são bastante pobres mesmo. E um dia, gente, chega um convite, mas não é um convite qualquer, é um convite para o aniversário de 10 anos da princesa. O bacana é que bem aqui no comecinho, na primeira página, nós aqui falando de tudo que a história pode nos oferecer, a gente já fica sabendo que antigamente, bem antigamente, numa certa manhã de verão, olha que bonito, já temos aqui quando aconteceu a história, antigamente, né? Ele que morava com a sua mãe numa cabana. Temos aqui um dos espaços da história. Quem? O João e a mãe dele, né? E assim, gente, o primeiro conflito aparece. O João quer ir na festa de aniversário da princesa e a mãe dele já corta. Já diz: João, como assim? Olha para nós, pobres desse jeito, né? Você não pode ir. A gente não tem presente para ela. E aí o João, muito esperto, tem uma ideia maravilhosa: fazer um bolo. E o mais fascinante é que ele confecciona tudo para o bolo. Ele faz as velas do bolo, ele vai plantar os morangos, trata as galinhas, para elas colocarem os ovinhos a mais, conversa, dá um beijinho na vaca para ela dar 1 litro a mais de leite e faz um bolo saboroso para a princesa, que é o presente que ele vai levar para ela. E aí, gente, várias coisas acontecem. No caminho, ele se depara, por exemplo, com uma revoada de pássaros, comem parte do bolo. Depois, um ogro. Mais para frente, a escuridão da floresta. E assim vários conflitos vão aparecendo. Vocês percebem que todos esses elementos a história nos oferece? Olha que riqueza! E aí, gente, no final, quando ele chega lá no castelo, ele encara aquela fila de crianças que também levavam vários presentes para a princesa, para tentar agradá-la. Mas o que o João oferece, minha gente? Bom, eu não vou contar, né? Claro, vocês não têm que descobrir isso, não vou entregar tudo também, mas tem que saber, tá bom, gente? Então, pessoal, que riqueza que é uma história, né? Por isso, deixe-se envolver pela história, que ela certamente vai te mostrar tudo o que ela tem para te oferecer.